Para quem gostou de Toy Story 5, pode comemorar. Parece que é apenas questão de tempo para que a Pixar faça um Toy Story 6. Mas você tem ideia das coisas incríveis que vão acontecer na próxima aventura dos nossos brinquedos favoritos? Despedida da Bonnie. Ao contrário do terceiro e do quarto filme da franquia, Toy Story 5 não tenta encerrar a franquia. Pelo contrário, o filme é apenas mais uma aventura fantástica que termina mantendo a possibilidade de continuações. Tanto que Lindsay Collins, a produtora do longa, disse que Toy Story 6 vai começar assim que alguém tiver uma ótima história para contar com este filme. Acontece que Andrew Stanton, o diretor e roteirista da produção mais recente, já tem algumas ideias para um sexto filme. Ele disse que quer completar o arco da Bonnie em Toy Story 6, da mesma forma que o arco do Andy terminou no terceiro longa. Ou seja, é muito possível que a próxima aventura dos brinquedos seja a última ao lado da Bonnie. Talvez a garota passe seus brinquedos para outra criança, assim como o Andy passou para ela. Ver esse ciclo se completando outra vez seria muito emocionante. Mas essa não é a única coisa que vai acontecer neste filme. Vamos te contar tudo o que nós sabemos sobre Toy Story 6. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos Remake. Ninguém sabe sobre o que vai ser a história de Toy Story 6, mas se o quinto filme falou sobre o tema super atual dos brinquedos sendo substituídos por aparelhos eletrônicos, então é de se imaginar que a próxima produção também vai ser sobre alguma coisa dos tempos atuais afetando os brinquedos. E sabe o que é muito popular hoje em dia? Remakes. Muitos filmes e séries atuais são remakes, ou seja, versões novas de produções antigas. A própria Disney adora fazer remakes de suas animações antigas, muitas vezes em live action. E se Toy Story 6 brincar com essa ideia e mostrar um remake de Rodeio do Woody, Woody's Roundup? Para quem não sabe, Rodeio do Woody é uma série infantil que existe dentro do universo de Toy Story e foi lançada nos anos 50, estrelada pelos personagens em que os bonecos Woody e Jessie são baseados. Imagina só a Bonnie se tornando fã do remake desta série e então comprando uma boneca baseada na nova versão da Jessie que aparece no programa. Essa Jessie atualizada até poderia ser a vilã de Toy Story 6. Data de lançamento. Algo que todo mundo quer saber sobre o próximo Toy Story é quando ele vai ser lançado. Acontece que, apesar de a Pixar claramente ter planos de fazer um próximo filme para essa franquia, Toy Story 6 ainda não foi oficialmente confirmado e, portanto, também não recebeu uma data de lançamento. Ainda assim, podemos teorizar. Levando em conta a clara vontade da Pixar de lançar uma continuação, é provável que o desenvolvimento de Toy Story 6 seja anunciado ainda neste ano. O quinto filme foi anunciado em 2023 e chegou aos cinemas 3 anos depois, em 2026. Então faz sentido acreditar que a próxima sequência também sairá daqui a 3 anos, em 2029. E nós vamos aguardar ansiosamente por esse dia. Bonnie adolescente. Algo que podemos esperar é ver a Bonnie crescer ainda mais. Isso é algo normal na franquia. O Andy foi crescendo a cada filme até ir para a faculdade em Toy Story 3. Enquanto isso, a Bonnie tem 6 anos em Toy Story 4 e está com 8 no quinto filme, mostrando que esse costume de mostrar as crianças envelhecendo não foi deixado de lado. Sendo assim, é esperado que Bonnie fique ainda mais velha em Toy Story 6, principalmente se esse realmente for o último filme dela, e mostrá-la passando seus brinquedos para outra criança. Caso a história siga esse caminho, até dá para imaginar que vai acontecer um grande salto temporal, com a garota agora sendo uma adulta. Mas é possível que a Pixar queira fazer com que as coisas aconteçam de um jeito um pouco diferente de Toy Story 3, com Bonnie estando no meio da adolescência. Como o quinto filme falou bastante sobre as crianças estarem crescendo mais rápido, faz sentido que Bonnie se despeça de seus brinquedos enquanto ainda é adolescente. Qual idade você acha que ela deveria ter em Toy Story 6? Comente aqui embaixo, #Bonnie junto com sua resposta. Buzz Lightyear.
Jessie substituiu Woody como a personagem principal de Toy Story 5, e isso foi incrível, pois trouxe novos ares para a franquia e provou que ela não depende do Woody para ser fantástica. Vai ser ótimo se Jessie continuar sendo a protagonista do próximo longa, mas e se o Buzz Lightyear assumir esse papel dessa vez? Buzz sempre foi um dos personagens mais importantes da saga, mas ele nunca teve um filme só dele. Com exceção de Lightyear, mas o Buzz desse filme não é o boneco que tanto amamos, e sim o patrulheiro espacial no qual ele foi baseado. A próxima sequência pode ser a oportunidade de o Buzz de Toy Story finalmente ser o personagem principal. Multi-Buzz. Por sinal, parece que a cena pós-créditos de Toy Story 5 deu uma pista sobre o futuro da franquia. Nela, os Multi-Buzz, que são aqueles Buzz Lightyear super tecnológicos, voam até um parque e param nas mãos de uma turma de crianças. Ou seja, os Multi-Buzz estão por aí e podem retornar no próximo filme. Outra coisa incrível que ocorre bem no finalzinho desse pós-créditos é a aparição de um boneco high-tech do Imperador Zurg, o arqui-inimigo do Buzz. Será que ele também vai ser importante para a história de Toy Story 6? Todas essas coisas parecem sinais de que esse filme realmente vai ter o Buzz Lightyear como personagem principal. Lady Lightyear. No caso de o patrulheiro espacial realmente ser o personagem principal de Toy Story 6, ou ao menos alguém importante para essa história, dá para imaginar que a vilã do filme esteja conectada a ele de alguma forma, como uma boneca baseada em uma personagem da marca Buzz Lightyear, que poderia ser outra aventureira parceira do Buzz, chamada Lady Lightyear. Falando desse jeito, a boneca dessa personagem poderia muito bem ser apenas mais uma amiga dos brinquedos, né? Mas isso mudaria se Lady Lightyear estivesse apaixonada pelo Buzz e tentasse roubá-lo da Jessie. Nesse caso, teríamos todos os motivos para enxergá-la como uma vilã. Talvez ela não fosse a vilã principal, mas sim uma inimiga secundária, enquanto a nova boneca da Jessie, baseada no remake de Rodeio do Woody, seria a verdadeira antagonista. Se essas duas estiverem em Toy Story 6, podemos concordar que tanto a Jessie original quanto o Buzz vão estar em apuros. Buzz em Taiwan. O fato de existirem grandes chances de Toy Story 6 ser sobre o Buzz Lightyear também abre outra possibilidade sobre a história desse filme. Talvez algumas ideias que foram descartadas em Toy Story 3 sejam reaproveitadas, depois de todos esses anos, para o novo projeto. O motivo? Originalmente, o roteiro do terceiro Toy Story seria sobre o Buzz Lightyear se perdendo em Taiwan, fazendo com que os outros brinquedos tivessem que ir atrás dele para resgatá-lo. O roteiro foi completamente reescrito, a ponto de virar outro filme. É muito normal usar ideias descartadas em continuações. A própria Disney já fez isso algumas vezes. Zootopia 2, por exemplo, apresenta a Capitã Javalice, Hoggbottom. Acontece que ela teria aparecido no primeiro Zootopia, mas foi excluída do roteiro. Então sim, existem chances bem reais de o Buzz Lightyear parar em Taiwan em Toy Story 6. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Retorno do Andy. O Andy se despediu da franquia em Toy Story 3 e desde então apareceu apenas em flashbacks curtos. Mas e se isso mudar em Toy Story 6? Com tudo indicando que este filme será a despedida da Bonnie, faria todo sentido se o Andy se reencontrasse com ela. Afinal de contas, a história da Bonnie começou de verdade quando o Andy apareceu no quintal da casa dela e doou seus brinquedos para a menina. Faria todo sentido se o arco de personagem dela terminasse novamente com Andy a visitando para ver como estão os seus brinquedos. Muitos fãs brincam que Andy ficaria irritado com Bonnie por ter perdido o Woody, visto que ele pediu para que a garota cuidasse bem do cowboy. Mas a verdade é que Andy provavelmente não guardaria mágoas por isso. Ele é um adulto, enquanto Bonnie era uma criança quando escutou aquele pedido e deve ter se esquecido disso. Agora, algo incrível sobre o retorno do Andy é que nesse ponto ele provavelmente já deve ter construído uma família e talvez até tenha filhos. Retorno do Sid. Outro que podemos ver retornando é o Sid, o vilão do primeiro Toy Story. Como o Andy tem boas chances de retornar, também devemos acreditar que o mesmo vale para Sid, e por motivos parecidos.
Com Toy Story 6 encerrando a fase da Bonnie dentro da franquia, seria muito esperto por parte da Pixar mostrar o que aconteceu com Sid, o primeiro inimigo que Woody e Buzz tiveram. Como se passaram tantos anos, Sid também deve ser um adulto, e quase todo fã se pergunta o que aconteceu com ele. Será que Sid ainda trabalha de lixeiro, como vimos em Toy Story 3, ou conseguiu outro emprego? E ele ainda se lembra que os bonecos têm vida, ou acha que aquele dia em que viu Woody falando e seus brinquedos indo atrás dele foi um pesadelo? Emily. Outro retorno que talvez aconteça em Toy Story 6 é o de Emily, a dona original da Jessie. O quinto filme foi fundo no passado da Jessie, mostrando flashbacks da Emily quando criança e fazendo Jessie voltar para a casa em que sua antiga dona vivia quando criança. No entanto, não chegamos a ver a cowboy se reencontrando com Emily. Na verdade, esse é outro caso de algo que foi descartado do roteiro. Originalmente, Emily apareceria sim em Toy Story 5, como uma idosa. Como já falamos, é normal que continuações usem ideias descartadas de filmes anteriores. Então pode ser que a Pixar tenha preferido guardar o retorno da Emily para Toy Story 6. Blaze. Agora, quem certamente vai aparecer é Blaze, a amiga da Bonnie. Graças a Jessie, as duas se conheceram em Toy Story 5, e o filme terminou com elas se tornando melhores amigas, já que, ao contrário das outras crianças, as duas ainda adoram brinquedos. Sendo assim, é certo acreditar que Blaze retornará. A única questão é saber qual será o seu papel em Toy Story 6. Levando em conta que alguns anos devem se passar entre o fim do quinto filme e o começo do sexto, é muito possível que a Pixar explore a ideia triste, mas realista, de que Blaze e Bonnie vão passar por problemas na amizade. Enquanto Bonnie tem 8 anos, Blaze tem 9 anos e meio. É uma diferença de idade pequena, mas isso muda tudo na adolescência. Quando Blaze começar a ficar adolescente, Bonnie ainda será uma criança, e isso pode fazer com que Blaze pare de se interessar em brinquedos antes da Bonnie. Isso seria um problema. Foram os brinquedos que uniram as duas garotas, então se Blaze parar de gostar de brinquedos, isso pode acabar resultando nas duas deixando de ser amigas. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!